Esses dias veio à tona algumas fotos em São Luís de pichações do PCC em cima de pichações do bonde dos 40. Como sabemos, ultimamente o bonde dos 40 está tendo uma guerra contra o Comando Vermelho em algumas localidades da ilha. E com a chegada da facção carioca na capital, foi devido à sua aliança antiga com o PCM arquirrival do B40. Depois da aliança dar uma enfraquecida, alguns bairros e localidades do PCM resolveram levantar a bandeira do CV. Já o PCC chegando na capital foi uma novidade, já que a facção teria guerra com as duas maiores facções da capital. Aqui vamos falar um pouco sobre a história das facções no Maranhão. Segundo Nelson Chagas Melo Costa, graduado pela Universidade Federal do Maranhão e pós-graduado em perícia criminal, autor de livros em que aborda fatos do submundo do crime. Nas décadas de 1990 e início dos anos 2000, havia várias gangues na Grande Ilha, como Garotos da Bota Preta GBP, Jovens Justiceiros JJ, Garotos Rebeldes GR e Garotos Geração 2000 GG 2000. Somente no bairro da Liberdade havia pelo menos 5 galeras, como também eram conhecidas. Esses agrupamentos se enfrentavam nas ruas, em clubes e até em escolas públicas. Ele destaca que as gangues não se confrontavam por questões financeiras, somente por aventura e bairrismo, isto é, uma galera de um bairro se declarava inimiga da galera de outro bairro, mesmo que vizinho. Quando se encontravam, as brigas se desenvolviam, com o uso de armas brancas, socos e pedras. A partir dos anos 2000, os conflitos ficaram mais violentos, com o uso de armas de fogo nos combates. Mesmo com essa mudança, o bairrismo continuava sendo o centro das rivalidades. Ao mesmo tempo, na penitenciária de Pedrinhas e na antiga central de custódia de presos de justiça, no Anil, os conflitos entre gangues também ocorriam. Um destes grupos se destacava no meio carcerário. Anjos da Morte ADM, fundada pelos detentos identificados como Sapato, Bacabal, Satanás e Rony Boy. Eram mercenários, pois matavam outros presos em troca de dinheiro. Muitos assassinatos do presídio, naquela época, tiveram o dedo da ADM. Esta gangue matava de forma cruel, visto que esquartejava os detentos e escondia os pedaços do corpo. Conforme apurou o pesquisador Nelson Melo, esses mercenários despachavam os cadáveres despedaçados, em sacos de lixo. Em um dos episódios, esses detentos praticaram o canibalismo, comendo parte do fígado de uma das suas vítimas. Isso ganhou notoriedade internacional. A Anjos da Morte tinha rivais no contexto carcerário, pois Gangsters da Liberdade, Coroado, Anjo da Guarda, Ilhinha, Vila Isabel Cafeteira, Barreto e outros bairros atuavam como oposição. Nesse intervalo, ocorriam conflitos entre os detentos da capital e os detentos do interior. Antes de 2003, muitos presos da Baixada Maranhense eram transferidos para o complexo de Pedrinhas, o que desagradava os bandidos moradores da ilha, que se achavam os donos do pedaço e superiores aos forasteiros, que ao chegar do interior, eram humilhados pelos da capital, que os botavam para limpar o boi, ou dormir na praia, gírias dos internos que significam, respectivamente, limpar o vaso sanitário e dormir no chão da cela. Conforme Nelson Melo, a partir de 2003, os presos do interior se reuniram depois que um grupo voltou dos presídios federais, com pensamentos avançados de criminalidade. Nessa assembleia, que ocorreu dentro do complexo de Pedrinhas, os detentos criaram o primeiro comando do Maranhão, PCM, que era uma filial do PCC na época, cujo estatuto foi repassado por telefone. Várias cópias deste documento foram feitas de forma manuscrita. Inclusive um dos detentos perdeu uma das cópias, e por pouco, não foi assassinado como punição pela irresponsabilidade. A partir de então, os presos do interior, liderados por Saddam, idealizador do PCM, anularam as humilhações que sofriam. Os da capital ficaram assustados, pois o inimigo agora estava organizado. Anos depois, esses internos viraram o jogo e também criaram uma facção criminosa, que foi chamada de Bonde dos 40 Ladrão, uma referência à obra Ali Baba e os 40 Ladrões. Convém lembrar que o PCM inicialmente foi chamado de Bonde da Baixada e Tropa do Jamaica.
Então, àquela altura, a Anjos da Morte já estava extinta, visto não ter forças para enfrentar dois inimigos poderosos: Bonde da Baixada e Bonde dos 40 Ladrões. A guerra urbana, então, estava declarada. As duas facções saíram do complexo de Pedrinhas e venderam a ideia nos bairros da Grande Ilha e no interior maranhense. As antigas gangues foram engolidas pelo fenômeno e aderiram a outro grupo. A Rua da Vala, do João Paulo e Coroado decidiram ficar com o Bonde dos 40, assim como os bandidos da Divinéia, Vila Luizão e Sol e Mar. As gangues rivais da Liberdade e Camboa aderiram à bandeira do Bonde dos 40, também. Inclusive, esses criminosos soltaram até foguetes para comemorar o fim de uma guerra histórica entre os grupos. O Altos do Calhau ficou com o PCM e se tornou a base dessa facção. O centro do comando do bonde ficou estabelecido na Ilhinha, no São Francisco. De 2013 até meados de 2015, ocorreram muitos assassinatos na região metropolitana de São Luís, porque as duas organizações ainda estavam em processo de disputa de territórios. Com a estabilização dos territórios, o índice de homicídios caiu, pois as facções se preocuparam somente com a questão financeira, cujo pilar é o tráfico de drogas. Um racha aconteceu no PCM, pois os faccionados da Cidade Olímpica se rebelaram, sob a liderança de Gaspar, e fundaram o Comando Organizado do Maranhão ou Crime Organizado do Maranhão, COM. Esse grupo ficou concentrado ali nas imediações, como Vila Riode e Santa Clara. Simultaneamente, houve uma dissidência no Bonde dos 40, pois faccionados da Vila Cutia, sob a liderança de Seu Mauro, se rebelaram e fundaram o Comando Vermelho, que até hoje é uma filial da matriz carioca. Assim, os homicídios novamente sofreram uma alta, mas depois caíram, quando os novos grupos se estabeleceram nas quebradas. O PCM, então, se desintegrou no Maranhão. O último reduto foi a cidade de Rosário. Com o fim do PCM, o PCC e o CV cresceram no interior do Maranhão. Em 2019, surgiram os Neutros, após iniciativa de Carlinhos da Riode e Diabo Louro. Esse grupo ficou na Eco Tajaçuaba, condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida, na zona rural da capital, e também em outros locais como Residencial Tiradentes, Albino Sueiro e Vila Riode. Em uma nova mudança no crime organizado, o PCM foi reativado, no final de 2019, dentro do complexo de Pedrinhas por Gaspar, que estava no CV. Por conta disso, o Comando Vermelho enfraqueceu na Grande Ilha, perdendo vários territórios. O Bonde dos 40 aproveitou essa tensão e conseguiu a adesão de vários faccionados do CV, sobretudo na Camboa. Mas, o novo PCM também se expandiu e se fixou no bairro de Fátima, Coroadinho e outras comunidades. Segundo Nelson Melo, o PCC e o CV são muito fortes no interior maranhense. Na região tocantina, as duas facções se enfrentam, numa repetição da rivalidade nacional. O Bonde dos 40 é tímido fora da Grande Ilha, mas conseguiu chegar ao Piauí, onde já tem até blocos nos presídios, e enfrenta uma grande guerra na zona sul de Teresina contra o PCC. O COM acabou com a volta do PCM, já que todos os bandidos pularam de volta para o PCM. O PCM e o CV não são mais aliados, mas também não tem guerra. A guerra que está rolando na cidade ultimamente é entre o CV e o Bonde dos 40, e com a chegada do PCC, vamos ver no que vai dar. Tivemos algumas informações que não são 100% de certeza, mas que alguns bandidos do Bonde dos 40 teriam levantado a bandeira da facção paulista em alguns locais que eram do bonde. Vamos aguardar novos capítulos para poder confirmar essa notícia.